a história da volta ao mundo que eu vou contar pra vocês é sobre uma história que aconteceu comigo na África do Sul. Mas antes de começar a contar, pra quem é novo aqui, quem tá chegando, eu sou a Elia Alim. Eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo em indústria farmacêutica veterinária e nos últimos anos eu senti que eu não estava feliz. Eu senti que a vida era mais, sabe? Pra mim eu tava vivendo sempre no clima, falta muito pra sexta-feira. Chegava segunda-feira, eu chorava pra ir pro trabalho. Eu lembro eu dirigir, indo pro trabalho. E nessa época eu tava numa carreira admirada, com salário bacana. Eu tava prestes a ir pra diretoria, pra ir uma carreira internacional. Mas de alguma maneira, aquele sucesso que todo mundo me falava que era sucesso não me fazia feliz. E aí durante muito tempo, né, eu fiquei tentando me encaixar, né, eu me perguntava, por que eu não tô feliz? Por que eu não me sinto feliz nesse trabalho? Né? Eu cheguei onde eu queria chegar, num cargo, né, muito bom, assim, eu cresci muito rápido porque eu falava inglês, eu me apresentava bem, né, eu fazia apresentações bacanas, eu sempre entregava mais e cresci muito rápido. E aí foi muito esquisito. Quando eu cheguei no sucesso que eu imaginava, quando eu me formei, eu falei assim, ué, sucesso é isso? É isso? Por que eu não tô contente, não tô feliz, não tô vibrando? E as pessoas ao meu redor falavam assim, Elia, é assim mesmo, né? A vida é assim mesmo, trabalho pra dar trabalho. Não sei se você já sentiu isso alguma vez. E aí pra mim, a ideia de sucesso desmoronou, porque eu falei, gente, o meu sucesso é um sucesso diferente. Eu até brincava que eu falava que eu tinha uma vida de sucesso fracassada. Quando as pessoas me perguntavam, Elia, e aí, como é que tá o trabalho? Como é que vai a vida? E eu respondia, vai indo, tá ok. Eu nunca respondia, sabe, com tesão, assim, com vontade. Eu tava sempre ali, deixa a vida me levar, vivendo como uma zumbi, me sentindo assim, me arrastando, né, pra casa, trabalho, casa. E foi então que eu decidi despertar uma vontade antiga de criança de dar uma volta ao mundo. Então, quando a professora falava assim, desenhe aí qual que é o seu maior sonho. E aí eu desenhava o mundo, um avião e eu na janelinha ali de palitinho. E do lado eu colocava que eu queria ser veterinária, então eu colocava ali eu e vários animais perto e tal. E aí o que acontece? A vida vai indo e a gente entra na rota da sociedade, que é você passar num vestibular, estudar, entrar num programa trainees e crescendo. E levou aí 10 anos para que eu chegasse lá e entendesse que aquilo não era o meu sucesso. Né? Eu passei a vida inteira ouvindo o que era você estar numa grande empresa, numa multinacional, ficando anos e anos numa empresa. E quando eu cheguei lá, falei que não era isso que eu queria. E aí eu comecei a ficar doente, foi uma época que eu me sentia muito solitária, porque ninguém entendia. Eu falava assim, como assim, Elia, você não tá feliz aí? Como assim? Quanta gente queria estar aí, né? Tá aí, o Brasil tá em crise, sempre esteve, e você tá aí, né? Então, foi então que eu resolvi dar uma volta ao mundo. Durante esse período que eu tava no mundo corporativo e triste, né, com a vida que eu tava levando, chateada, assim, inconformada de, poxa, por que eu queria que o tempo passasse rápido, segunda a sexta, né? Por que a vida tinha que ser dura de segunda a sexta, querendo sempre ir embora? Eu olhava no relógio, assim, 9 da manhã, não sei se acontece com você aí, 9 da manhã eu olhava no relógio e queria ir embora. E aí foi quando eu assisti a animação Up Altas Aventuras. Quem já assistiu aí? Escrevam aqui nos comentários. Lá é a história de um velhinho que ele tinha um sonho de viajar pro mundo, ele queria ir para um vale, porque era muito bonito, né? E ele tinha um pôster assim colado na parede, perto da lareira. E aí todo dia ele e a esposa pegavam um cofrinho e guardavam dinheiro ali, guardavam dinheiro para um dia ir para esse vale. Só que o que acontece? Quebrava alguma coisa na casa, tinha que arrumar o carro, tinha que fazer alguma reforma. E toda vez eles iam lá e pegavam o dinheiro que era para viajar para esse lugar. E aí os anos foram passando e toda vez tinha um imprevisto, furava o carro do pneu, furava o pneu do carro, né, quebrava o carro, aí tinha que usar esse dinheiro. E aí, o que aconteceu? O tempo foi passando e o velhinho eles ficaram velhos, né? E aí a esposa ficou doente e ela teve que ir pro hospital. E aí, infelizmente, ela faleceu. E aí gastaram todo o dinheiro, não tinha mais o dinheiro para ir para esse vale.
E aí o velhinho voltou pra casa, olhou para aquele pôster, meio chateado assim, e falou: poxa, não vou mais, né? Nosso sonho acabou. Aí um dia um escoteiro, lá nos Estados Unidos, né? Os escoteiros passam pelas casas pegando doações. O escoteiro passou assim na casa dele, e aí quando ele abriu a porta, tchá! O escoteiro viu aquele pôster de um lugar incrível e ele falou assim: nossa, que demais, que lugar incrível! Você já foi? E aí o velhinho, né, abaixou a cabeça assim, cabisbaixo, triste, falou: esse era um lugar que eu queria ter ido, mas eu nunca fui, agora já não dá tempo porque eu tô velho. E nesse momento o escoteirinho pegou assim na mão dele e falou: não, vamos agora, vamos agora. E exatamente nesse momento eu me vi como uma velhinha e meus netinhos todos sentados na minha frente esperando uma boa história. E será que eu queria usar a memória, contando minhas aventuras, o que eu fiz, como é que foi as viagens, mostrando foto aqui, vovó pulando no bungee jump na Nova Zelândia, a vovó aqui nos Himalaias, caminhando, aqui mergulhando no Caribe? Ou será que eu queria ser uma vovó que não tinha as histórias inspiradoras e tinha que usar a imaginação para contar uma boa história para os netinhos? E nesse momento eu pensei: quais são as histórias que eu vou me orgulhar de contar? Quais eram as histórias que ia ficar muito feliz e iam inspirar meus netos? E eu jogo a pergunta aí pra vocês: quais são as histórias que você vai se orgulhar de contar? Será que as histórias que você está construindo agora são aquelas que você vai se orgulhar lá na frente e contar para seus filhos e netos? E foi exatamente isso, o medo de não construir histórias que eu ia me orgulhar, que me fez finalmente partir para o mundo, colocar em prática um sonho que para mim sempre foi impossível, dar uma volta ao mundo, porque quando eu falava: quero dar a volta ao mundo, e as pessoas falavam assim: você tá maluca, né? Você tá louca. A gente não conhece ninguém que fez, pô, é impossível. É só para alguém que é milionário, alguém que tem muito dinheiro, alguém que, né, poxa, alguém fora da curva. E aí, pra mim, aquele sonho sempre ficou vivo, sabe, na minha mente, sempre ali pensando: poxa, como que eu poderia fazer esse sonho que parecia impossível pra mim? E por muito tempo pareceu mesmo, vinha a ideia de dar a volta ao mundo e eu pensava: loucura, não vou conseguir, não conheço ninguém, né? Não tem ninguém aqui no meu círculo de amizade que tinha feito. E aí foi passando os anos, né? E aí um dia eu falei: não é possível, eu não posso deixar de realizar esse sonho, né? Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 15 anos. E pra mim a morte sempre ensinou, né, de aproveitar o tempo. Então eu pensava: nossa, meu pai, né, faleceu cedo de leucemia, ficou 2 anos no hospital. E eu ficava pensando: meu Deus, se eu deixar pra dar volta ao mundo quando eu me aposentar, já vai ser tarde. E é o que as pessoas me falavam: Elia, você viaja quando você se aposentar, né? Agora não é o momento e tal. E eu pensava: gente, se agora não é o momento, que eu sou jovem, que eu posso, poxa, fazer várias coisas, sabe? Eu posso fazer trilha, eu posso viajar de uma forma mais barata, mochileira, por que não fazer? E aí o medo de não construir histórias que eu ia mergulhar foi o que me fez vencer o medo do desconhecido, o medo do fracasso, o medo de não conseguir, de não dar certo, o medo do que iam falar, o medo do que eu ia fazer quando voltasse de viagem. E aí foi então que eu resolvi viajar. E aí durante a viagem, muita gente começou a me procurar para saber como trilhar esse caminho, como eu poderia se encher de coragem, como poderia lidar com as críticas, como que eu larguei uma carreira admirada. E foi nesse momento que eu vi que eu podia ajudar pessoas, né? Então o restante da história você já conhece aqui. Aí eu comecei a criar muitos conteúdos, comecei a estudar, né, coaching, psicologia positiva, neurociência, PNL, e eu estou fascinada pela mente humana, o quanto ela é capaz. E aí essa volta ao mundo me ensinou muito, sabe? Nossa, eu tenho certeza que eu sou a pessoa que sou hoje por causa dessa viagem. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu na África do Sul. Lá eu fiz trabalho voluntário numa instituição de crianças órfãs. Ficava em Mamelodi, que é uma cidade que fica a 3 horas de Joanesburgo. E lá nesse lugar era muito legal, era uma vila e tinha diversas casas e tipo 8 ou 10 crianças por casa, como se fosse uma família mesmo. Então
em vez de ser um orfanatão cheio de gente lá, alojamento, era muito legal porque aí cada casa tinha como se fosse uma tutora, assim, como que eu vou falar? Uma pessoa ali que orientava e 8 a 10 crianças. E aí eu fui lá para fazer um trabalho voluntário, eu me inscrevi para dar recreação. Eu me inscrevi ou para saúde ou para recreação. Aí lá eu fui selecionada para recreação. Aí o dia que eu cheguei lá, né, abriu assim um portão, e aí toda aquela criançada veio correndo, tal. Nossa, tinha umas 30 crianças ali na hora, né? As outras estavam estudando, outras estavam fazendo alguma coisa. E nesse momento, né, as crianças, da onde você é? Né? Da onde você é? Da onde você veio? Você veio da China, do Japão, da Coreia? E aí eu falei assim, não, eu vim do Brasil. E aí eles falaram, sério? E aí eles saíram correndo, foram lá para um barracão lá atrás e eu falei, gente, o que aconteceu? Será que eu falei alguma coisa errada? O que eu falei? Que eles foram lá se esconder lá para trás. E aí, depois de, sei lá, uns 10 minutinhos, eles voltando com aquela cara de, nossa, estamos aprontando. Eles são muito sorridentes, nossa, muito sorridentes. E aí eles vieram correndo assim, falando... E aí um deles estava com a mão para trás, assim, né, segurando alguma coisa. E aí um deles falou assim, já que você é do Brasil, então ensina a gente a jogar futebol. E aí, gente, quem me conhece, eu não manjo nada de futebol. Sério, vocês sabem que eu jogo rugby, né? Rugby, futebol americano, mas de futebol é só assistir mesmo a Copa do Mundo. E aí naquele momento que eles falaram isso, sabe o que eles fizeram? Eles tiraram de trás, assim, ó, das costas deles, tiraram uma bola feita de papel higiênico. Eles foram no banheiro e começaram a enrolar o papel higiênico e formaram uma bola, porque eles não tinham uma bola lá. Nossa, e aquilo mexeu comigo, sabe? Naquele momento que eu olhei aquela bola de papel ali, eu pensei, gente do céu, eu preciso dar um jeito, né? Elas estavam ali, ensina a gente a jogar futebol, ensina, e eles deram um jeito deles, né? Com a bola de papel. E eu falei assim, eu respirei fundo e na minha mente estava, meu Deus, e agora? Cara, ferrou. Né? Pensei, mas eu não posso decepcionar essas crianças. Né? Elas estavam lá, tão sorridentes, olhando pra mim com aqueles olhinhos, sabe, assim, né? Ai, tia, ensina a gente. E aí eu falei assim, eu preciso ganhar tempo. Falei, eu acabei de chegar hoje, vamos conhecer, né, aqui a vila de vocês, quero conhecer cada um de vocês, e amanhã a gente começa as aulas de futebol, combinado? Aí eles, tal, né, eles super felizes e tal. Beleza, aí passei o dia inteiro pensando, meu Deus, e agora eu me ferrei, porque eu não manjo nada de futebol. Beleza, eu voltei pro alojamento, eu tava num alojamento ali próximo e tinha várias lojas. E aí eu falei, eu tenho que conseguir uma bola. Aí eu fui passando nas lojas, uma ali que vendia em quitanda, supermercadinho assim, pequenininho de bairro. E aí eu fui passando por cada um deles falando, você tem uma bola? Você tem uma bola? E aí alguém, eu tenho uma bola, mas tá meio murcha. Eu falei, beleza, eu quero. Tá meio velha, tá meio descascando, sabe quando tá, tipo, saindo um pedaço? E aí eu fui pegando essas bolas, lá arranjei umas 4, 5 bolas. E eu falei, beleza, a bola já arranjei. Aí voltei pro alojamento, nossa, por sorte, graças ao YouTube, ao Instagram, ao Facebook, eu fui lá, né, digitei recreação criança, futebol. E eu comecei a assistir um monte de vídeo, mandei mensagem para todos os meus amigos da área. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, me socorre. Eu preciso fazer um intensivão de futebol, de recreação, de criança. Né? Eu tinha experiência com recreação de criança, não no esporte, né? Com brincadeira, com atividades de artes, pintura, né? De motivação. Mas no futebol em si, eu não sabia. Né? Então eu escrevi para os meus amigos lá da área de educação física, falei, meu Deus, me socorre, me explica, eu preciso dar uma aula, uma recreação de futebol amanhã, lá na instituição, né, da África do Sul, que eu tava lá. E aí todo mundo me explicou tal, e eu assisti um monte de vídeo, tal, eu falei, nossa, beleza, eu vou arranjar aqui, vamos ver se a gente arranja uns cones, né, não tinha cone, a gente tinha que dar um jeito lá, pegar chinelo, pegar... o que tinha na escola, né? Apesar de ser uma instituição super, assim,
internacional, os recursos eram muito escassos, sabe? Para vocês terem uma ideia, as crianças lá andavam descalço. Poucas delas tinham tênis. E se tinha tênis, era um tênis número maior ou menor. E ficava apertado ou ficava muito largo. Então, roupa não era do tamanho. E aí eu cheguei lá no dia seguinte com as bolas. Nossa, gente, vocês não sabem o que é comemoração de Copa do Mundo. Eu cheguei lá e todo mundo, yes, tal. Nossa, eu cheguei com aquelas bolas. As crianças olhando aquilo, falavam, meu Deus, nossa, ela conseguiu, sabe? E aí eu falei, vamos começar. Aí eu já fiz uma atividade lá de passes e tal, né? Nossa, e foi incrível. Aí todo dia eu chegava, estudava. Aí chegava todo estudava. E aí todo dia tinha uma atividade nova e eles não viam a hora de fazer essa atividade de futebol e falava dos jogadores, falava que era fã, que gostava. Até as meninas, lá as crianças eram de 7 até, vamos dizer, 14 anos, né? Então já tinha adolescentes ali. E aí as meninas não participavam da aula de esportes, porque elas não se sentiam à vontade. Elas, né, eram sempre professores homens. Então comigo, dando a aula de futebol, elas se animaram. Nossa, e tinha duas lá que jogavam super bem. Falei, meu Deus, os talentos de vocês estavam guardados. Nossa, e a gente passou um mês ali fazendo atividades e tal. Então, ao final do mês eu já tava craque. Hoje em dia, se alguém me chamar pra dar recreação de futebol, eu tô dentro. E aí foram 30 dias muito bacanas, sabe? Que foram transformadores. O quanto aquelas crianças tinham disposição, animação pra aprender, pra jogar. Nossa, toda vez era uma comemoração, sabe? O sorriso delas. E eu fiquei tão feliz de, poxa, consegui, né? Eu não decepcionei elas. Imagina se eu tivesse falado assim, gente, eu não posso dar aula de futebol pra vocês, não posso ensinar. Acho que ia ser uma decepção gigante, né? Mas foi muito lindo, né? Até hoje elas não sabem que eu não manjava nada de futebol. Um dia eu quero voltar lá e contar essa história pra elas, né? O quanto elas me fizeram crescer. E essa história me faz sempre lembrar que muitas vezes a gente não sabe, quando a gente não sabe alguma coisa, quando a gente não se sente capaz de realizar algo, se a gente correr atrás, se a gente dar nosso jeito, sabe? A gente vai conseguir. Né? A primeira coisa que acontece no nosso cérebro, quando a gente fala, não vou conseguir, é ele se fecha. Ele fala, beleza, não vai conseguir, então não vou nem gastar energia para eu buscar soluções. Nosso cérebro ele fica o tempo inteiro querendo economizar energia. Por isso que é tão difícil levantar da cama, por isso que é tão difícil emagrecer, porque são todos mecanismos que vão contra o nosso modo de sobrevivência, que é de economizar energia. Né? A nossa espécie ela só se perpetuou até hoje por causa desse mecanismo. E ele funcionou desde a época das cavernas, que era assim, não sai da caverna, porque lá fora tem predadores e você vai gastar energia, você não sabe quando que você vai comer. Então só sai o máximo necessário possível. E esse mesmo mecanismo ele ainda está ativo na nossa mente e ele faz com que a gente tenha medo do novo, tenha medo do desconhecido, tenha medo de tudo que desafia a gente, porque é como se nossa mente, né, reptiliana, nossa mente primitiva tá ali, cuidado, hein, não vai gastar energia, a gente não sabe muito quando comer. Mas hoje a gente tem o quê? Abundância de comida, a gente não precisa mais economizar energia. Então, essa história me ensinou o quanto, quando a gente acredita, quando a gente tem um porquê muito forte. Para mim, o porquê muito forte era o sorriso daquelas crianças, sabe? Eu não queria decepcioná-las, eu não queria acabar com a esperança delas, assim, né? Eu não queria cortar as asinhas delas de, tá tão feliz. Nossa, sabe? Crianças muito felizes, pulando, assim. Não lembro de ter visto crianças tão felizes aqui no Brasil, sabe? E aquilo ia trazer tanto valor pra ela, sabe? Foi tão incrível, assim, eu me senti tão forte, tão capaz de que a gente pode começar algo assim do zero totalmente, de estudar, de correr atrás, de conversar com pessoas. E quantas vezes a gente acaba adiando um sonho nosso? Quantas vezes a gente acaba adiando uma coisa que a gente deseja? Porque a gente tá com medo, porque a gente não procurou alguém pra conversar sobre aquele caminho. A gente simplesmente, de repente, ouviu alguém falando que é uma maluquice e aí você guardou na gaveta.
Só que você pensa tanto naquela coisa que te entristece ver que aquele seu sonho, seu objetivo tá na gaveta. Então, ouvindo essa história, tira esse sonho da sua gaveta e vai devagarinho, sabe? Você não precisa simplesmente, se você quer dar uma volta ao mundo, você não precisa chutar o balde. Se você quer trocar de emprego, você não precisa chutar o balde, você pode ir devagarinho. Hoje, se você desengavetar e reviver e falar assim, poxa, qual que é o meu porquê? Por que eu quero realizar isso? Por que isso é tão importante pra mim? Por que isso aqui que eu desejo, esse objetivo, seja qual for o seu, por que isso vai ser uma história que eu vou me orgulhar de contar? Então, hoje eu vejo, poxa, que bom que eu fiz a volta ao mundo, porque é uma história que eu me orgulho demais de contar. Eu adoro contar porque isso inspira pessoas, né? Eu encontrar um trabalho que eu amo é uma história que eu vou me orgulhar de contar. Eu não orgulharia de me contar que, poxa, eu passei a vida inteira num trabalho que eu não queria, que eu queria pedir as contas, mas tava ali aguentando, porque, né? A vida é assim, né? Vai indo. Eu não queria falar que eu vivi uma vida de zumbi anestesiada. Eu queria falar que eu vivi uma vida vibrante, que eu tentei, que eu caí diversas vezes e levantei outras e segui em frente e não parei. E que a gente pode sim, sabe? Se a gente acreditar de verdade, né? A primeira coisa que me fez verdadeiramente a fazer a volta ao mundo e, sabe, correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, foi acreditar em mim, é acreditar que eu conseguia, é me visualizar naquilo que eu desejo. Então, se tem alguma coisa aí que você quer realizar, a primeira coisa que você pode já fazer hoje e que já é um mini passo, é você visualizar você lá. É você visualizar no emprego que você ama, é você visualizar você viajando, você conquistando a casa que você quer, o carro que você quer, você ajudando pessoas, impactando a vida delas, fazendo a diferença na vida delas. É você pensar na sua trajetória de que você não parou e continuou e foi em frente e foi indo até dar certo. E quem vai indo e vai tentando dar certo no final. Então, nossa, como essa história me ensinou, sabe? O quanto essa história me fez crescer. E é normal, humanamente possível de acontecer, assim, acontece direto comigo. Eu penso, não vou conseguir. Aí depois, peraí. Sabe? É como se acendesse uma luz falando assim, peraí, lembra da história aí da África do Sul? Que você conseguiu, que você correu atrás e foi o máximo e agora você se sente bem e se orgulha dessa história? É como se tivesse, lembra disso, você conseguiu fazer coisas mais difíceis, você conseguiu superar o medo de viajar sozinha, né? Você conseguiu chutar o balde de uma carreira admirada, você lidou com as críticas das pessoas. Então, toda vez que você pensar em desistir, acende uma luzinha aí, pensa só, poxa, eu preciso continuar. Tem um estudo que eu adoro, que é assim, você sabe quantas vezes um pintinho bica a casca antes de sair? Fizeram um estudo lá, né? E aí o pintinho bica a casca em média 60 vezes antes de sair. Né? A gente pensa, poxa, o pintinho é totalmente indefeso, sem penas, né? Tá ali fraquinho e ele tem que bicar pra casca rachar e abrir. Imagina se o pintinho desiste na vez 59, ele bica a vez 59 e ele fala, meu Deus, meu bico tá doendo, não quero mais bicar, não quero mais sair, vou largar a mão, vou ficar aqui dentro do ovo mesmo. Pro pintinho ficar dentro do ovo é uma questão de vida ou morte, certo? Então, quantas vezes a gente tenta lá, 1, 2 vezes e já desiste? Às vezes a gente nem tenta e fala, isso aí não é pra mim não, muito difícil, não vou conseguir. Imagina se você tentar um pouco mais, você tá perto de, cada vez que você dá uma bicada na casca, você tá perto de sair. Então, se não deu certo ainda essa coisa que vibra seu coração, que você tanto quer, continua bicando. E aí tenta 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Cai, levanta até dar certo, porque uma hora você vai sair da casca. Quantas pessoas passam a vida inteira dentro das cascas e mal bicam ela para sair? Quantas vezes as pessoas falam, isso aí não é pra mim. Os bebês mesmos. Quando o bebê, ele tá começando a andar, ele fala pra si mesmo, andar não é pra mim não. Ele cai lá 1, 2, 3 vezes lá, né, com o bumbum doendo.
se machuca, chora. Será que ele diz, putz, não vou andar mais não, vou desistir? Será que os pais dele falam, não anda mais não, cara, você não leva jeito, viu? Não, o bebê continua tentando, continua ali se apoiando no sofá, levantando e vai tentando e cai de novo, e cai 30 vezes, 50 vezes e até conseguir andar. E eu quero que você tenha aí a mentalidade hoje, ouvindo essa história, do bebê que está começando a andar, do pintinho que está bicando a casca e até conseguir. Não seja o pintinho que desistiu na vez 59, prestes a sair da casca. E cada vez que ele bica, ele entende, poxa, deixa eu bicar um pouquinho mais, deixa eu bicar desse jeito, deixa eu bicar daquele jeito. Criança, a mesma coisa, vai aprender a andar, ela fala, opa, se eu segurar aqui no sofá, se eu der a mão para alguém, se eu apoiar primeiro a mãozinha, depois as pernas, eu consigo levantar, eu consigo andar mais. Se alguém estiver ali para me receber, eu consigo. Então, acaba aprendendo, Eu sempre falo que erro é vacina, Você tá vacinado de não fazer mais aquilo. Se você erra, você fala, opa, já sei o que não fazer. Então, não tenha medo de errar. Quanto mais você errar, isso, a gente aprende muito nos esportes. Lucas tá aqui, Lucas é atleta olímpico de quad rugby, cadeira de rodas, e pode confirmar aqui, Quanto mais a gente tenta, Quanto mais a gente erra no esporte, mais experiente a gente fica. Tem um documentário que eu amo, que é do Michael Jordan, e ele fala muito de quantos zilhões de arremessos ele fez para acertar aqueles que ele acertou e deu o título, pro Chicago Bulls, para toda a carreira dele. Fazendo sentido aí para vocês? Então, gravem isso, sabe? Se você ficar com vontade de desistir, se você ficar com medo, se você estiver cansado, se você estiver igual o pintinho lá, bicando e com o bico doendo, sabe? Dá uma pausa, sabe? Só desacelera, não para e continua, porque com certeza a sua conquista, o seu objetivo tá ali, na próxima bicada, na próxima vez que o bebê levanta e anda novamente. E uma coisa que eu falo sempre, os diálogos que a gente fala com nós mesmos é muito importante. Sabe aquele momento que você quer desistir, aí vem aquela voz, vamos desistir, vai. Você já tentou demais. Tô cansado, você merece descansar. Sabe essa voz? Você troca pela voz de vamos embora, vamos mais uma vez, vamos levantar, vamos bicar de novo, vamos tentar até conseguir, até dar certo, vamos embora. Vamos conversar com alguém que conseguiu e não conversar com alguém que não conquistou nada. Porque quem não conquistou nada, pra ela não vai conseguir te motivar. Ela não vai conseguir, por exemplo, quando eu fiz a volta ao mundo, antes de fazer a volta ao mundo, eu conversava com as pessoas que nunca tinham feito a volta ao mundo, o que eu ouvia, você não vai conseguir, o mundo é perigoso, é impossível, não vai dar certo, faz quando você se aposentar. Eu ouvia isso. Mas peraí, se essas pessoas nunca fizeram uma volta ao mundo, como que elas sabem que é perigoso? Como que elas sabem que é uma maluquice? Só que essa ficha não caiu na hora, só caiu depois, quando eu me fortaleci falando com pessoas que já tinham feito a volta ao mundo. E por mais que eu não conhecia nenhuma brasileira que tinha feito a volta ao mundo, eu usei a internet e aí eu comecei a contactar várias mulheres que já tinham feito a volta ao mundo. E aí isso me deu muita força. Isso fez assim, poxa, em vez de eu pensar, ninguém ao meu redor fez uma volta ao mundo, eu não consigo, eu mudei pra, poxa, eu posso ser a primeira. Mesmo que ninguém tenha feito uma volta ao mundo, eu posso ser a primeira. Então, os diálogos que você tem com você mesmo faz toda a diferença. E a partir do momento que eu comecei a falar comigo mesma que era possível, que alguém já tinha feito e que pode ser uma possibilidade para mim, e que era possível, fez toda a diferença, sabe? Muitas vezes a gente não consegue um objetivo ou realizar um sonho porque nós mesmos a gente não acredita na gente. A gente fala, nossa, eu preciso de uma motivação externa, nossa, eu preciso que alguém me anime, alguém que me apoie. Só que no fundo é o diálogo que você fala com você. Será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Então o que eu quero fixar aqui pra vocês é que mais uma bicada, como um pintinho, não desiste na vez 59, porque você tá a uma bicada do que você quer conquistar, você tá a uma bicada daquilo que você quer de verdade, que faz seu coração vibrar, sabe? Então não se contente com
uma vida anestesiada. Eu sempre falo aqui, eu vivi por muitos anos como uma zumbi, uma walking dead, sabe? Se arrastando pro trabalho, casa, assim, sem vida, né? Sem usar criatividade, sem sorrir. E eu tô aqui para dizer que é possível sim, certo? Lucas disse, a prática faz o mestre. Perfeito, perfeito. Todo faixa preta foi um faixa branca um dia. Todo profissional foi um amador um dia. Né? Todos os atletas olímpicos começaram amadores um dia. Começaram ali errando os arremessos, os passes, né? As posições. Então, é muito importante a gente ter a presença disso, né? Infelizmente, vamos dizer assim, com a internet, com as redes sociais, a gente acaba achando que, é muito rápida essa trajetória. Mas eu recomendo fortemente aí que você assista alguns documentários, né, de esportes. Eu adoro do Usain Bolt, do Michael Jordan. São documentários muito bacanas que te trazem presença de que, poxa, todo mundo também começou ali, faixa branca, errando, tropeçando, com vontade de desistir. Mas eles foram lá, bicando a casca, bicando, até sair, ok? Então, pra mim, o esporte ensina muito, sabe? Me ensinou demais. Que quanto mais a gente tentar, quanto mais a gente errar, mais experiência a gente adquire. Quanto mais a gente for... E a gente pode trazer isso pra vida também, né? Você treinar, você errar, né? Você quer abrir um negócio próprio, errou uma vez... Não fica traumatizada, não. Continua. Né? Mudou de área, não tá dando certo, tenta de novo. Tenta e vai. E a beleza da vida é essa, né? A gente tentando e dando certo. Ok? Pra quem chegou agora, eu contei uma história, né, de como eu fiz o trabalho voluntário na África do Sul, como que eu virei uma recreadora de futebol. Depois assistam aqui o replay. E a mensagem final que eu quero deixar aqui é que pensa no pintinho. Se o pintinho leva 60 bicadas para sair da casca, bora tentar mais uma vez aí aquilo que você tanto quer e talvez você tenha desistido, talvez você tenha engavetado, talvez você tenha achado que não é para você. Traz de novo, sabe? Hoje, assim que terminar essa live, relembra aí tudo aquilo que você tanto sonhou, tudo aquilo que te traz alegria, tudo aquilo que você sempre quis, sabe? Seus sonhos mais profundos aí que talvez se deixou esquecido ali, empoeirado. Traz eles de novo e faz valer, faz acontecer, sabe? Isso me motiva demais, sabe? Eu quero muito que vocês realizem cada objetivo de vocês, que todo mundo saia da casca, continue andando. Combinado? Toda quinta-feira eu vou fazer esse hashtag TBT, Histórias da Volta ao Mundo. Eu vou compartilhar aqui várias histórias que aconteceram comigo e que transformaram totalmente até hoje, né, depois de 6 anos da volta ao mundo, ainda me inspiram e eu adoro contar, né, porque sempre acaba inspirando mais e mais pessoas, que você possa aí acompanhar. Todo dia tem live, cada dia é uma área, um dia é produtividade, um dia é trabalho e carreira, outro dia é esse, né, volta ao mundo. Outro dia eu falo sobre autocuidado. Então, se você gosta dessas áreas, se você está precisando olhar um pouquinho para essas áreas aí, né, na sua vida, vem para as lives, vou ficar muito feliz. Mandem para mim direct de assuntos que vocês queiram perguntar, dilemas de carreira, como fazer transição, como ter mais energia, como ter mais produtividade. Vou ficar maior prazer, como viajar, maior prazer de responder. Combinado? Júnior falou, eu também sou recreador. Muito bom, Júnior, sou recreadora nos trabalhos voluntários. Muito bom, fico muito feliz, né? São as experiências mais marcantes da minha vida, com toda certeza, foram meus trabalhos voluntários. Eu fiz na Índia, na instituição da Madre Teresa de Calcutá. Nossa, e foi assim, transformador, assim, foi muito triste porque foi com crianças resgatadas do tráfico de crianças, de prostituição. Foi bem pesado, né, esse trabalho voluntário, mas eu queria estar num lugar que eu pudesse fazer a real diferença, né? Então, Calcutá é muito pobre, então as crianças, nossa, de 1 ano até 8 anos, todas marcadas, sabe? Tinha criança que estava na prostituição desde os 3 anos, gente, nossa, assim, coisas que eu nunca imaginei ouvir, histórias que eu nunca imaginei, crianças vendidas porque a família era muito pobre. Então, lá eu vi muitas histórias, eu quero compartilhar com você toda quinta, né? E eu aprendi demais, sabe? O quanto
o quanto o nosso passado não determina o nosso futuro, o quanto a gente pode sim mudar e construir e regar novas sementes, né, para o nosso futuro. Então, o que você quer para o seu futuro, o seu objetivo hoje, está sendo construído agora. Combinado? Lucas fez uma carinha triste, é pesado, Lucas. Foi pesado, mas as histórias que eu vou contar aqui é de superação, é de ensinamento, alguma coisa que a criança me contou, eu falei, caraca, né, uma criança de 8 anos me contando. Essa frase mesmo, né, que o seu passado não determina seu futuro, foi uma criança de 8 anos que eu perguntei, eu falei, gente, essa criança todo dia ela vinha com uma palavra nova, né, falava assim, tia, eu aprendi uma palavra nova, e aí falava, né, pra mim em inglês. E aí um dia eu perguntei, né, por intermédio lá da freira, né, falei assim, pergunta pra ela, porque como que ela consegue ser tão feliz, tão estudiosa, tão animada, né, tava sempre sorrindo, sempre dançando, sempre agitando. E aí a freira lá falou assim, vamos perguntar pra ela, né, e aí essa menina de 8 anos, nossa, ela nasceu num centro de prostituição, né? Ela também já fazia parte ali, né? Nossa, horrível. Mas aí a gente chamou ela e ela falou assim, ó, a tia perguntou, como que você é tão feliz, com tanta vontade de estudar, né? Mesmo ter passado por uma história tão triste. E aí ela falou assim, ó, eu sei que meus pais me venderam porque eles não tinham o que comer, né? Então eles me venderam um bebezinha e aí ela disse que ela queria construir um futuro diferente dos pais. Nossa, até me emociona de lembrar, assim. Ela falou que eu quero que meu futuro seja diferente dos meus pais. Eu não quero vender meus filhos. E tudo que eu estudar, tudo que eu puder fazer aqui pode construir meu novo futuro. Por isso que eu quero estudar tanto, que eu quero aprender inglês com você. Eu quero aproveitar o máximo que eu tô tendo aqui, porque a vida aqui é muito boa. Olha, e era um orfanato, tinha umas 100 crianças, sabe? Todo mundo dormia junto, todo mundo comia junto, todo mundo tomava banho junto, o banheiro era todas privadas, assim, não tinha porta, né? Mas isso me ensinou tanto, sabe? Muitas vezes a gente deixa de fazer algo porque aconteceu alguma coisa com a gente no passado. A gente fica entregue, sabe? Seja o que tenha acontecido contigo no passado, ou na infância, ou na vida adulta, não deixe que isso determine sua vida inteira que você tem pela frente. Né? Você tem aí provavelmente mais da metade da sua vida. Quando as pessoas falam pra mim, eu me acho velha demais pra fazer uma volta ao mundo, ou eu me acho velha demais pra mudar de carreira. Poxa, eu me formei há 5 anos, eu tô velha. E eu sempre falo, você só tá velha se você for morrer mês que vem. Aí você tá velha. Mas se você for viver mais 1 ano, mais 6 meses, você não tá velha. Imagina, se você tem mais 6 meses de vida, que você faça uma coisa que você ame, que você goste. Se você tem mais 1 ano de vida, que seja preenchida com coisa que te traz felicidade, não um trabalho que te deixa triste. Quem dirá se você tiver aí 30, 40, 50 anos pela frente, né? Então, vale a pena, assim, nunca é tarde, sabe? Pra você correr atrás dos seus sonhos, falar com as pessoas que você ama, buscar um objetivo, né? Motivação, eu falei hoje de manhã que se você separar a palavra, para ter motivação é você ter um motivo para ação. Será que você tem um motivo para ação aí? Será que de repente você tá aí desanimado, sem energia, porque você ainda não encontrou um motivo para ação? Então essa história que eu contei aí do futebol na África, eu tinha um motivo, ação muito forte, que é aquelas crianças olhando para mim esperando que eu pudesse dar aula de futebol para elas. Então identifique aí, tá bom? Seu motivo para ação. E aí você vai ver como vai fazer diferença, você vai acordar muito mais animada, muito mais contente, querendo fazer as coisas, certo? Amanhã tem live, espero vocês amanhã é sexta, então amanhã é 8 da manhã. Eu vou falar sobre trabalho e carreira. Se você tiver um dilema de carreira aí, traz chefe, mudança, área, desânimo, estresse, não aguenta mais, traz que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? E até a próxima quinta com uma nova história da Volta ao Mundo. Um abraço para vocês, obrigada pela presença. Quem chegou agora, assiste o replay, que foi muito legal. Beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau, Lucas. Sigam o Lucas, gente, ele é inspirador.
Muito bom!